O plenário do Supremo deve analisar hoje um agravo regimental contra a decisão que negou o pedido de progressão de regime a um condenado que não tinha pago a multa imposta na condenação. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, explica para a gente o que são, o que diz respeito esse pedido. Bom, trata-se de um agravo, é um recurso, como você mesmo mencionou, em relação a um pedido de progressão de regime de Romeu Queiroz, que foi condenado na ação penal 470. No caso específico, ele foi condenado pelo crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro a uma pena de 6 anos e 6 meses e também ao pagamento de 330 dias multa. Então, o grande questionamento que se tem aqui é que ele ingressou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de progressão de regime e esse pedido ele foi indeferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o ministro relator dessas execuções penais aqui no Supremo Tribunal Federal. Qual foi o motivo, desse indeferimento? Foi exatamente essa questão de não ter sido efetuado o pagamento da multa. E aí o que se discute? O que o ministro, na verdade, colocou em relação a essa questão do pagamento da multa é de que ela revela um caráter extremamente importante naqueles chamados delitos, naquelas criminalidades econômicas, ou seja, em relação aos crimes praticados contra a administração pública, o pagamento da multa ele é de fundamental importância, até porque quando se tem a individualização da pena prevista na Constituição Federal, a multa ela está lá elencada como uma das espécies de sanção penal. Então, a multa também é uma pena, é a pena de multa e ela é uma condição para que o condenado ele possa progredir, sair do regime mais grave e ir para um regime mais brando. Seria exatamente preencher requisitos que estão previstos na Lei de Execução Penal, requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Entre esses requisitos estaria, então, o pagamento da multa como uma condição fundamental para que aquele condenado pudesse, então, progredir e para um regime mais brando. Então, é extremamente importante o pagamento dessa multa, né? Extremamente importante, até por conta dessa finalidade. Quando se tem o pagamento da multa, tem a finalidade de repor aos cofres públicos todos aqueles prejuízos que foram causados pelo delito. É uma tentativa de ressarcir o erário público em relação àqueles crimes que foram praticados e que acabou aí dilapidando o patrimônio. E a defesa insiste no direito dessa progressão de regime baseada em que argumento? Bom, o que a defesa insiste, baseada no Código Penal, que prevê que a pena de multa, quando ela não for paga, ela não pode ser convertida em pena de prisão. Antigamente, antes de 1996, havia uma previsão no nosso Código de que quando não fosse efetuado o pagamento da multa pelo condenado, desde que ele realmente tivesse condições de pagar, aquela pena de multa ela seria convertida numa pena de detenção. Isso não existe mais. O que o nosso código atualmente estabelece é que aquilo pode ir para a dívida ativa e que será cobrada como se fosse uma dívida junto à fazenda pública. Mas, no entanto, não existe mais essa possibilidade de conversão. Então, um dos argumentos da defesa é exatamente nesse aspecto. Já que não pode ser feita a conversão, então o não pagamento dessa multa também não poderia implicar no impedimento para a progressão de regime. O outro ponto é que eles entendem que impedir a progressão de regime por conta dessa inadimplência seria equivaler a uma prisão civil por dívida, a uma prisão por dívida, e na verdade não existe, uma prisão por dívida vedada pela Constituição Federal. E além de demonstrar no processo que ele teria bom comportamento, que ele teria ali cumprido todos os requisitos previstos na Lei de Execução Penal. Então, são esses os argumentos colocados pela defesa para insistir nessa progressão de regime, por isso que houve, então, a interposição de um recurso chamado agravo regimental contra essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e agora esse tema será analisado pelos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo, a gente volta a falar da pauta do Supremo no próximo bloco, só te peço um minutinho, a gente já volta. Hoje o Supremo deve analisar também uma ação que questiona o ato normativo que permite a organizações sociais a prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, entre outros. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também esse assunto. Gisele, o que são essas organizações sociais? Elas compõem o chamado terceiro setor, que são aquelas parcerias público-privadas em que eu tenho pessoas jurídicas de direito privado que acabam exercendo
essas atividades que você mencionou de saúde, ensino, pesquisa, proteção e também preservação do meio ambiente. São esses tipos de atividades que podem ser desempenhadas por essas organizações sociais e elas acabam contribuindo na atividade estatal. Então, elas vão atuar ao lado, colaborando com o Estado na execução de determinadas atividades que são de fundamental importância para a sociedade. Normalmente, esse tipo de atividade não é uma atividade exclusiva do Estado, não é um serviço público exclusivo, e sim um serviço público que é permitido ser exercido não só pelo poder público, como também pelas entidades privadas. Então, são dentro dessa perspectiva que existe aí a criação dessas organizações sociais. Existe uma legislação, inclusive, que trata sobre a qualificação dessas entidades como organizações sociais e elas têm um tratamento específico pelas peculiaridades, exatamente pela peculiaridade da atividade que elas desempenham. E na prática, essas organizações, elas se submetem a algum tipo de licitação? Bom, um dos questionamentos, inclusive, que se tem nessa ação direta de inconstitucionalidade é exatamente sobre esse ponto. E por qual razão? Porque a lei de licitações estabelece que não há obrigatoriedade de licitação quando o poder público tiver que celebrar contrato com as organizações sociais na execução dessas atividades que nós acabamos de mencionar. Então, de acordo com a lei de licitações, não há a necessidade da licitação. Isso tem sido questionado aqui no Supremo Tribunal Federal, então os partidos que ingressaram com essa ação direta de inconstitucionalidade entendem que esse dispositivo ele é totalmente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de analisar, em relação inclusive a esta ação direta que está na pauta, um pedido de liminar que pedia exatamente a suspensão desse dispositivo previsto na lei de licitações. Na época em que isso chegou a ser debatido pelos ministros, esse pedido de liminar foi indeferido, de tal maneira que a não exigência de licitação, que é a regra que está prevista na lei de licitações, ela continua valendo. Então, por enquanto, elas não estão obrigadas a licitarem, né, a se submeterem à licitação quando estiverem contratando com o poder público. Então, a que regime jurídico se submetem essas associações? Existe também uma grande discussão em relação a isso, até porque elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas podem receber dinheiro público. E a partir do momento em que elas podem receber dinheiro público, elas também têm que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Então, daí, exatamente essa questão, qual é o tipo de regime jurídico aplicável? É um regime jurídico mais privado ou um regime jurídico mais público? Então, existe uma grande discussão, inclusive os próprios ministros, né, quando debateram um tema no plenário, eles já mencionaram sobre a importância de se atentar para as peculiaridades que são inerentes a esse tipo de atividade. Então, isso também será debatido pelos ministros, é o que se aguarda na sessão de hoje à tarde, sobre exatamente que tipo de regime que deve prevalecer quando se está diante de concessões de uso, de contratos, de um modo geral, que são celebrados com esse tipo de organização. Em que pé que está o julgamento no STF? Bom, foi feito um pedido de vista, o julgamento, na verdade, ele foi interrompido por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Alguns ministros já proferiram o seu voto, o ministro Aires Brito já votou e o ministro Luiz Fux também já proferiu o seu entendimento. O ministro Luiz Fux, ele entende exatamente, que foi o último que votou, que aí eu poderia, de repente, trazer alguns esclarecimentos a respeito do voto dele. O julgamento, então, será retomado com o voto vista do Marco Aurélio, mas o ministro Luiz Fux entendeu que essa ação deve ser julgada parcialmente procedente. E sobre qual é a explicação, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a isso? Ele entende que determinadas atividades do poder público, por não serem exclusivas, permitem, sim, a atuação de entidades privadas. E a partir do momento em que se permite a atuação de atividades privadas, não há necessidade, então, de licitar. Não há necessidade de obrigá-las a se submeterem à licitação, porque elas estariam liberadas para atuar, independentemente de qualquer exigência no que diz respeito à licitação prévia. Então, foi dentro dessa linha de raciocínio que o ministro, dentre outros argumentos, que o ministro Luiz Fux também entendeu pela procedência parcial. O ministro Aires Brito, na época, né, e atualmente aposentado, ele também votou no sentido da procedência parcial da ação direta de inconstitucionalidade. É uma expectativa que ela seja chamada a julgamento na sessão de hoje à tarde, com essa apresentação do voto do ministro
Marco Aurélio, a pauta está bem extensa, nós temos diversos processos, temos também propostas de súmulas vinculantes, então será uma tarde aí que promete bastantes decisões importantes. Julgamentos muito importantes mesmo, vale a pena acompanhar ao vivo pela TV Justiça. E obrigada, Gisele, pela participação. Amanhã a gente volta para falar das pautas de quinta-feira. Ok, até amanhã. Até amanhã.